Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um Sarau da Brasil Atual. Estou aqui, Sérgio Lima, hoje com convidados internacionais. Eu sempre falo isso para vocês, a música brasileira é das melhores do mundo, vocês não acreditam? Aí, ó, dois grandes exemplos de musicistas eruditos fora do Brasil, fazendo um baita sucesso, porque infelizmente a nossa música ainda não valoriza nossos músicos e nossos talentos como a gente acredita que deveria, né, prestigiar. Então, eu passo a palavra para Kelly Pinheiro, né, que está aí no Kentucky, é isso? Isso. Oi, Sérgio, é um prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite. Agora eu estou falando de Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Você pode perceber que eu estou aqui no meio num espaço pequeno. Esse é o dressing room, é o local aqui onde a gente se arruma no teatro, porque eu estou numa turnê. Então, estou meio que sem casa. Esse foi o espaço que eu achei aqui no teatro. Então, se você vê alguém cantando no fundo, não liga não, que é o pessoal ali estudando. Com certeza. É, Kelly, e aí vou passar aqui também a palavra para o Natanael Ferreira, que está onde mesmo, Natanael? Não deu nem tempo da gente perguntar onde você está. Olá, Sérgio, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer. Eu estou na Bélgica atualmente, estou aqui em Waterloo, que é uns 20 quilômetros de Bruxelas, onde eu vivo a metade do tempo na Queen Elizabeth Music Chapel, que é uma residência artística para músicos. Legal. Waterloo é aquela da mesma da batalha, né, de Napoleão. Exa exatamente, exatamente. Quem gosta de história, Waterloo é uma das batalhas mais emblemáticas, né, de Napoleão. Mas vamos lá. O que vocês acham do que eu comentei? Vocês acham que o músico brasileiro é bem tratado? Não é? Vamos começar já com uma polêmicazinha, já que a gente só tem agora uma hora de programa, já explicando para o nosso amigo ouvinte. A gente tinha 2 horas, passou para uma, mas enxugou para fazer o melhor possível para vocês. Hoje é o segundo programa que vai ao ar com uma hora apenas, explicando aí, Natanael e Kelly. O que vocês Tá. acham? Na minha Pergunta que eu... experiência, eu achei interessante como crescendo no Brasil, acho que porque a nossa música é tão rica, mas a gente é tão familiar com ela, a gente cresce, tá ali vendo as coisas de dentro, sabe, da cultura, da nossa tradição, eu acho que as pessoas tendem a não dar valor. E eu acho que porque as pessoas, pelo menos aqui de fora, elas não cresceram dentro dessa cultura tão rica, eles prestigiam mais, mas eu acho que é uma questão, assim, várias pessoas que eu conversei aqui fora, eles tinham meio que tinham ciúme, assim, nossa, eu queria ter crescido lá, mas, e ter o contato com a cultura brasileira, a música brasileira, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso acontece um pouquinho em todos os lugares. Por exemplo, os Estados Unidos, que é onde eu estou morando agora, né? Eles têm essa influência global muito grande, onde a gente vê muitas pessoas de fora dando valor a umas coisas que para eles aqui são básicas. Então, eu acho que isso acontece um pouquinho em todo lugar, assim, mas no Brasil especialmente, é, infelizmente, eu acho que ainda tem um pouco dessa desvalorização dos talentos que saem de lá, por isso que muitas pessoas buscam é, meio que trabalhar e focar mais nos estudos, às vezes fora, né, numa universidade, num outro país, onde as pessoas vão valorizar um pouco mais a nossa cultura e pagar mais, porque eles veem aquilo como uma coisa especial, né? Então, o músico aqui nos Estados Unidos tem estereótipo, lógico, como em qualquer outro lugar, mas comparado a outras profissões, ele pode sim ser muito bem valorizado e muito bem pago, porque eles apreciam muito a cultura. É um trabalho também, não é só uma coisa de lazer, né? Eu vejo isso com qualquer arte, né? O cinema, né? O cinema no mundo hoje, basicamente, é norte-americano, né? Apesar de não ser o país que mais produz filmes, né? A gente sabe que a Índia produz muito mais, mas os Estados Unidos é a referência para muitos pessoas que trabalham com cinema, né? Vários
cineastas brasileiros para acontecer foram para lá, né, nos Estados Unidos. Né? Verdade. Natanael, e aí? O que você acha da minha pergunta? Casquinha de banana, hein? Não, na verdade, eu compartilho 100% a minha opinião com a Kelly. Primeiramente, é prazer, Kelly, em te conhecer. Um prazer. E eu acho que ela falou tudo. No Brasil, não é muito valorizado, claro, né? Mas, como você também disse, em muitas áreas também, né? Não só na música, na arte, em cultura em geral, né? E sempre foi um ponto fraco, eu acho, né? Assim, eu agradeço muito, eu tive a oportunidade de crescer em família de músicos, porém bastante difícil, como ela disse, para continuar a minha carreira musical, eu tive que sair do Brasil, já estou há 10 anos aqui na Europa, e, e é verdade, eu acho que chegar não diria chegar a um ponto que a gente esteja feliz, isso depende de cada um também, mas eu não me via no Brasil cheio de nutrientes musicais para mim, então, porque acaba sendo um pouco escasso, querendo ou não, o que mais conta hoje e o que na verdade sempre contou foi a música popular do momento, é aquele tal ritmo, tal que não tenho nem nada contra, é simplesmente uma coisa normal da mídia, da população hoje, né? Que a gente vai pelo mais conhecido, pelo mais escutado, e uma coisa que é super normal. E vendo um pouco de diferença pela aqui na Europa, eu acho que a gente tem um caminho muito grande a percorrer como brasileiros, né? E eu acho que, eu espero, né, que um dia a gente chegue lá na cultura de ensinamento, não só de música, né, mas em cultura em geral, né, nas escolas, por exemplo, é muito importante. Aqui é obrigatório. Eu moro também metade na Suíça e metade aqui na Bélgica. Na Suíça é obrigatório uma aula de música. Você não é obrigado a cantar ou não é obrigado a tocar, mas solfejar alguma coisa, um conhecimento em geral que acaba ajudando bastante. E eu acho que o Brasil devia olhar para isso um pouco para fora, tentar abrir um pouco a mente, assim. Eu sei que é difícil, não é muito fácil falar, mas um dia a gente chega lá. Espero. Eu gostei da metáfora que você usou, nutrientes musicais, né? É muito interessante isso, né? Tudo a ver, assim, né, com o que você está falando, né? Mas acho que falta isso mesmo, né? Acho que falta entrar mesmo no currículo, né, brasileiro de educação, como você falou aí, Suíça e a Bélgica tem, mas quem sabe, né? Eu acho que nosso programa tem essa ideia também, né, de ser educativo, né? Toda a Uhum, programação da Rádio Brasil Atual ela é muito voltada para isso, né? Então, a educação musical. E os amigos né, que estão aí nos vendo na internet ou eventualmente ouvindo no próprio rádio, sabem, né, o caminho, começam a pegar aí o caminho e ver, né, que, como eu falei em outros momentos aqui, músico brasileiro é muito bem quisto fora do país, né? Eu dei aqui um exemplo, o próprio Alegre Correia, né, que é um maestro do Rio de Janeiro, quando ele foi para Viena, ele falou que ele queria aprender com os vienenses eram o contrário. Nossa, você que vai ensinar a gente. Né? Então, é a demonstração de como a música brasileira, né, repercute no mundo. Infelizmente, a gente não valoriza, né? Mas estamos aí, dois bons exemplos. Eu ia pedir para a Kelly mostrar alguma coisa aí do seu trabalho para a gente sentir aí, né, a Uhum. qualidade, né, do seu trabalho e tudo isso. E se quiser falar também um pouco Claro. sobre você, fique à vontade. Ah, então, ultimamente eu tenho trabalhado com um repertório um pouco que abrange assim vários estilos, porque para quem não conhece ainda o meu trabalho, eu estudei música no Rio, eu estava na minha graduação de licenciatura em música em 2015, 2016, e
no final da minha graduação, eu me mudei para Boston, nos Estados Unidos, para estudar na Berklee College of Music, que é uma faculdade de música é, em maior parte contemporânea. Então, eles têm um peso muito grande aqui nos Estados Unidos quando se trata de estilos como jazz, música brasileira, contemporânea, música minimalista. Eles também têm uma parte deles de música clássica. Então, na, na na minha carreira, assim, a forma em que as coisas aconteceram foi que, enquanto eu estava no Brasil, eu tive toda uma formação clássica que foi muito importante, que meio que deu, assim, a base, né, de quem eu sou como artista agora. É, junto com também o estudo da música brasileira, porque eu tive a sorte de, no projeto de música onde eu fui exposta à cultura e arte, eles tinham esse apreço muito grande pela cultura brasileira. Então, música clássica com música brasileira. E quando eu vim para Berkeley, eu comecei a estudar mais a música contemporânea. Então, eu usei o cello, que é um instrumento, a maior parte conhecido por ser um instrumento muito clássico, né? E eu dei uma roupagem nova no meu repertório, onde eu comecei a tocar mais música brasileira, muita coisa com improvisação. Eu tenho um quarteto de cordas que a gente trabalha com música improvisada, música contemporânea. E também os estilos mais populares aqui, que é mais música folk, música acústica. é, então, no meu trabalho pessoal mais recente, eu estou dando essa roupagem de arranjos de música brasileira para cello e voz, e também com as músicas autorais. Eu vou começar então tocando uma das minhas músicas favoritas, que é, na verdade, a música que eu fiz a minha audição para Berkeley em 2018. E só para dar um pouco mais de informação nessa música e o que ela significa para mim, na época, quando eu tava no Unirio fazendo licenciatura, eu ainda estava estudando muita música clássica, e quando eu soube que a Berkeley ia fazer a audição no Rio, e eu olhei, tipo, na internet, como é que eles funcionam e tudo mais, o, o sistema deles é muito diferente do Brasil. Como eles estudam música, como eles testam as pessoas e as habilidades musicais dos alunos. Eles têm um sistema diferente do nosso. Então, a primeira coisa que eu pensei na época foi, caraca, eles é uma escola fora do normal. O que que eles querem de mim? Eles não vão querer que eu chegue tocando uma música clássica, porque eu poderia fazer audição para qualquer outra faculdade tocando música clássica. Então fiquei, cara, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eles têm um estilo diferente, eles vão perguntar coisas que eu não tô acostumada. A audição foi toda em inglês. Então eu falei, cara, eles estão vindo para o Brasil, eles querem ver talento do Brasil, eu vou dar para eles música brasileira. Então, eu sempre gostei muito de arranjar, eu também sou arranjadora. E por algum motivo naquela época, eu estava escutando muito essa música chamada Manhã de Carnaval, porque eu tinha assistido pela primeira vez o Feu Negro, que é um filme emblemático, que foi premiado e tudo mais, da década de 60. E toda a trilha sonora dele é Jobim, é a galera assim, bem brazuca que foi responsável, né, por levar a música brasileira lá para fora. Então eu falei, vou pegar uma dessas músicas da trilha sonora, que foi Manhã de Carnaval. Então eu toquei esse arranjo, na época eu não cantava com cello, então fiz um arranjo meio de solo, mas durante o curso da minha graduação na Berklee, quando eu comecei a explorar coisas diferentes no cello, eu adicionei o canto e adaptei esse arranjo. Então, esse é o arranjo que eu vou tocar agora. Você consegue ouvir o cello bem? Eu tô com um fone de ouvido agora, não sei se o microfone do fone tá pegando bem o som. Você tá mutada. Desculpa. Eu acho que tá muito difícil de ouvir, assim, alguns acordes a gente ouve.
Apenas Eu alguns. vou, eu vou tirar do fone e vou ficar só com o microfone do computador para testar. Perfeito. Acho que vai ser melhor. Hum, Continua a mesma coisa. Continua mesmo. Uh, Sorry, I'm kind of busy right now. Quer tentar de novo? Deixa eu mudar então a configuração um pouco mais. Agora, tá conseguindo ouvir? É melhor agora? Estava um pouco melhor aí. Vê de novo. Toca de novo. Por algum motivo eu não tô te ouvindo mais. Você não está me ouvindo? Você tá me ouvindo, Nathanael? Agora sim. Tá, vamos então. Tô ouvindo agora. Ok. Caramba, voltou a não ouvir. Voltamos a não ouvir. Não sei se é a Sério? distância. Não sei se é a distância, se você se aproximar um pouco mais, talvez. Eu tô bem perto, na verdade. Eu tô. ahn, hum. Eu tô mudando todas as configurações do Zoom aqui. Vamos ver se agora vai. Manhã tão bonita, manhã. Na vida, uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virá das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos, dos lábios meus. Das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos, nos lábios meus.
bonito, muito bonito. Tinha um. Deu para ouvir bem? Eu que ouvi bem. Desculpa aí, ouvinte, a gente não fez o ajuste anterior, né? Devíamos ter feito. Mas eles entendem que aqui é um sarau, né? Então, às vezes, a gente improvisa um pouco. Faz parte. Esse filme é emblemático, né? O cinema brasileiro foi premiado, né, com o Festival de Cannes em 1960, né? O filme foi produzido em 1959, né? Marcel Camus, né? Um cineasta brasileiro com nome de gringo, mas e o Vinícius fez a trilha sonora, né? Vinícius de Moraes. Foi o Vinícius Jobim? O Vinícius de Moraes que fez, eu estava olhando Olha, aqui na ficha. eu confundi. Confundi. É Vinícius mesmo. Eles eram muito parceiros, né? E o próprio Tom Jobim também participa, né? Com algumas composições, né, dele. Mas fica a dica aí, quem não viu ainda o Feu de um Carnaval, né? O Feu do Carnaval, vai ver o filme, é maravilhoso. Dos áureos tempos do cinema brasileiro, né? Que ultimamente está, né, bem um pouco a produção, né? Acho que se deve tudo isso àquilo que a gente estava comentando no começo, essa, vamos dizer assim, secura aí, né, cultural que o país sofreu, né, mais recentemente. Passar a bola então para o Natanael. Natanael, conta um pouquinho aí do seu percurso histórico, como contou a Kelly para nós, né? Como você foi parar aí na Bélgica e Suíça. Acho que você está mutado, você agora. Ótimo, Agora estamos te ouvindo. perfeito. Então, eu nasci em Anápolis, não sei se vocês conhecem, de lado de Goiás. Goiânia, Isso. Goiás, interior de Goiás. Nasci numa família de músicos, graças ao meu tio, que é maestro da Orquestra Sinfônica de Goiânia, me ajudou, me incentivou bastante no início, porém, era Anápolis, não tinha professor de viola, não existia, era uma coisa de outro mundo. Na verdade, eu comecei com piano, e logo depois, meu irmão, que é violoncelista, meus dois outros primos, que eram violinistas, a gente queria fazer um quarteto de cordas da família. Então sobrou a viola para mim. Então meio que o meu tio falou, não, peraí, vamos lá, vamos fazer viola aqui, vai ser legal. Porém, tinha esse problema, né? Não tinha professor de viola, tanto que era muito, muito, muito complicado. E eu lembro que, ao princípio de tudo, foi mesmo o meu tio, que é maestro e clarinetista, tinha a Orquestra de Jovens de Goiás, onde eu cresci, Orquestra Jovem de Goiás, e eu lembro que ele, no primeiro ensaio, ele simplesmente me colocou na orquestra e falou, toca aí, dá um jeito, se vira. Você imita os outros e dá um jeito. E ele sempre me incentivava a estudar bastante, 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 igual o meu irmão e meus outros familiares. E, e logo depois, pouco a pouco, a curiosidade foi crescendo, então eu queria mais e mais. E eu fui para a Academia do OSESP, em São Paulo, durante 3 anos, graças a um concurso que eu tinha ganhado no Festival de Campos do Jordão. E também foi muito legal, foi quando eu tive realmente o primeiro professor de viola, como se diz, regularmente, e me ajudou bastante e continuei com aquela sede de querer mais e mais. E graças ao Prêmio Eleazar de Carvalho, em 2013, ou 2012, ou 2013, se não me engano, eu pude sair do Brasil e, na verdade, que fui direto para a Suíça, em Genebra, na Haute École de Musique de Genève. Fiz todos os meus estudos lá, completei bacharel, mestrado em orientação solista. E foi assim, foi uma coisa, na verdade, muito sem pensar. Eu nunca sempre tive sede, porém nunca disse eu quero fazer isso. Sempre foi acontecendo. E a cada instante eu
sempre queria mais, sempre queria, não, o que que é isso? Por que disso? Onde eu tô? E, e foi isso um pouco, ou seja, aí depois, logo depois do meu mestrado, eu entrei aqui na Queen Elizabeth Music Chapel. Para quem não conhece, existe um concurso que chama Queen Elizabeth Music Competition. E, e a parte desse concurso existe uma residência, que é onde se prepara para esse concurso, é onde é meio que uma agência de concertos, onde a gente está aqui, temos um estúdio para cada um piano dentro, tudo meio bem, com uma acústica perfeita para estudar 3, 4 horas da manhã, então a gente está aqui para isso, estudar o dia inteiro, fazer concertos, só isso, nada mais. Temos cozinheiros, temos tudo, tem gente que tem taxista, é só realmente a música. E eu acho que ainda sempre estou nisso ainda, acho que eu tô bastante curioso ainda para muito mais coisas ainda, acho que se posso definir para mim esses últimos 10 anos, eu acho que é a curiosidade e a vontade. A vontade nunca foi fácil, porque parece bonito de dizer, sim, tal, fora, não sei o quê, tá, mas não é fácil. Porém, por isso que se torna melhor, porque se fosse fácil, na verdade, não valeria a pena. Aí. Mostra um pouquinho do seu trabalho, então, Natanael, para nós. Com certeza. Bom, eu toco viola clássica, né? Porque, na verdade, eu lembro que em Goiânia, quando eu era pequeno, eu pegava o ônibus para ir para o ensaio. Algumas pessoas me perguntavam, o que você toca? Eu toco viola. Então toca o modão aí para nós. E eu, não, 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 é outro tipo a viola clássica. Acho que eu gostaria de tocar um pequeno movimento da suíte de Baez. Esses últimos 2, 3 semanas eu estou fazendo bastante música contemporânea, então a cabeça está em outro modo. Essa é a primeira parte da alemã, a primeira suíte. Obrigado. Que peça mesmo que é, Natanael, É para o nosso amigo? alemã da primeira suíte do Bach, para violoncelo. Foi transcrita para viola. Perfeito. É muito bonito, né? É um tema que eu acho que Bach é um dos compositores, né? Que, de certa forma, mesmo erudito, toca, né? No mundo mais contemporâneo, como você estava falando, né? O Bach, na verdade, é o pai, né, da música. Sem entrar em detalhes, mas eu acho que, na verdade, é Mozart, mas bom. É, com certeza. E você que está morando aí fora, né? Os nossos compositores clássicos, né? Como são vistos aí? São conhecidos, não são? Qual a sua experiência aí com relação a Villa-Lobos?
Sim, na verdade é bem procurado até, eles adoram. Além dos clássicos, óbvio, como aquele estava falando, Bossa Nova, MPB, é sempre o standard, né, da música, mas o Vila Lobo, sim, tem. Acho que o público, pelo menos pelo que eu tenha visto, o público europeu foi bastante receptivo. Em Genebra, eu tinha criado uma orquestra só de brasileiros que vivem na Suíça, chamar uma brasileira, junto a ex-cônsul do consulado geral do Brasil em Genebra, onde a gente criou todo um ensemble só dos brasileiros, justamente para tocar sua música brasileira, com arranjos. Então a gente sempre estava mostrando, e eu acho que você vê aquela cara sabe, de criança pequena quando vê alguma coisa extraordinária pela primeira vez. E na verdade, que até uma lição para mim, mesmo tendo feito isso, agora não estou muito perto, porque viajando para cá e para lá, mas tenho meus amigos que estão lá cuidando do projeto ainda. Na verdade, é uma lição para mim que eu acho que eu devia fazer mais e mais ainda, porque é muito interessante. Na verdade, eu até tinha pensado, acho que o ano que vem vou fazer uma programação aqui na Bélgica, só de música brasileira, quarteto de cordas do Carlos Gomes. Não, desculpa, Alberto Nepomucemo, excelente quarteto, meio romântico, né, romanticista. Depois, adoraria sempre, ainda é um projeto que está em pé ainda, mas adoraria programar aqui uma ópera do Carlos Gomes. Legal que você tem essa disposição, acho muito bom. Precisamos de brasileiros que amam o seu país e divulgam o seu país, né? Mais do que tudo é isso, né? E nesse programa aqui a gente incentiva o nosso amigo que está aí ouvindo a gente, está vendo a gente no YouTube, a amar, né, essa nossa música, esse nosso país, nossa cultura, que é um povo muito interessante, né? Nós temos muitas desigualdades, isso a gente tem que combater, né? Desigualdades sociais, econômicas, né? Que constrange muito o nosso país e para os estrangeiros que vêm ao Brasil, que veem isso acontecendo, né? Mas a gente tem muita coisa muito relevante, muita cultura, né? Que eu acho que tem muito a ver com a miscigenação. O Brasil é um país extremamente miscigenado. Então, tem vários atravessamentos culturais dentro dos nossos cromossomas já e das células, né? Sim, Então, sim. O Brasil, na isso verdade, aí. é um país excelente, é verdade. Eu sempre brinco com meus colegas, tipo, quando a gente começa a carreira, a gente parece estar começando um jogo perdendo 3-0, né? Então, Vem por aí mas mesmo. é assim mesmo, e bom, sempre a gente tem um Você sangue. é bom de metáforas, Natanael. Precisava escrever mais, aí, talvez. Exato, exato. Passar de novo a palavra para Kelly Pinheiro. E aí, Kelly? Quer comentar algo? Quer mostrar mais uma peça? Eu posso mostrar mais uma peça. Eu tenho essa. Como eu tinha falado, quando eu vim para Berkeley, eu comecei a meio que explorar uns aspectos diferentes do violoncelo e todos os aspectos diferentes e as ferramentas que a gente tem como artista e não só como músico, né? Eu acho que parte do meu caminho, assim, que eu fiz na Berkeley foi essa exploração da minha pessoa como um indivíduo, como músico, como artista e como eu me relaciono com o meu instrumento, né? Dentro disso tudo. E o canto começou a se tornar uma parte bem uma parte importante da minha relação com o instrumento. E eu comecei a compor mais, principalmente durante a pandemia, porque em Boston, muita gente. A Berkeley tem agora, e ainda tinha na época, muito brasileiro, mais do que eu imaginava em Boston. E aí muitas pessoas voltaram para o Brasil durante a pandemia, porque
a faculdade deu a opção de fazer, ou de você trancar, ou você fazer uma coisa híbrida, onde você ia alguns dias para a faculdade, outros dias você fazia aula pelo computador, né, remotamente, ou de você fazer totalmente remoto, online, né, pelo computador. E aí muita gente voltou, assim, muitas pessoas voltaram para as suas famílias, né, para ficar junto, já que não podia sair de casa de qualquer forma. Mas nos Estados Unidos foi uma situação meio estranha, porque muitas pessoas que saíram corriam risco de não poder voltar. Então eu resolvi passar essa época, que foram uns 2 anos bem conturbados nos Estados Unidos de pandemia, resolvi passar nos Estados Unidos mesmo para eu não correr esse risco de ficar presa no Brasil, não conseguir voltar e terminar minha graduação. E eu passei bastante tempo sozinha. Então, quando eu comecei a explorar o canto e o violoncelo, eu morava num apartamento na época com mais um outro estudante, e eu não saía, não ia pra faculdade, então chega uma hora que você fica trancado sozinho dentro do quarto, você começa a tentar coisa que você nunca tentava antes. Aí eu falei, vou cantar, mesmo se, independente de gostar da minha voz ou não, eu quero explorar, sabe, essa alma minha de artista, arranjadora. Eu posso gritar, posso tocar isso, posso tocar aquilo, não tem nada que me faça se sentir desconfortável, sabe? Não tem barreiras. E então eu compus essa música que o nome dela é Sozinho. E na verdade, essa música eu vou lançar ela em alguns meses com o meu quarteto, que é uma outra coisa também. Eu tô trabalhando no meu primeiro CD com o meu quarteto, onde a gente tem músicas autorais. E por mais que eles sejam americanos, a gente gosta de implementar características, nuances da música brasileira, porque eu trago isso quando estou tocando no quarteto. E a gente decidiu adicionar essa música, que a letra vai ser em português, mas a gente meio que construiu um arranjo junto. Mas depois eu posso falar mais sobre isso. Vou tocar a música agora. Recomeçar à beira-mar é o que levou a admirar o libertar de um beija-flor. Se perguntar, quem vai lembrar que me deixou? Só vai saber quem viu o meu interior. Não vi tua voz, deixei pra trás o que me machucou. Eu sei o jeito que acabou. O seu rosto mudou e eu fiquei perdido. Eu senti, você me despertou. E se nada mudou, porque eu sorri sozinho. E da janela posso compreendê-la. Seus passos marcam uma jornada estrangeira. Se vejo as cores do portão, aonde eu reconheço o sertão que andei.
Tinha umas 5 pessoas batendo na minha porta enquanto eu toquei. Enquanto eu tava tocando. Desculpa que eu distraí. Mas é porque eu tô no teatro. Toda hora tem alguém passando, assim, tem alguém querendo entrar, mexendo no guarda-roupa. Desculpa, eu acabei me distraindo aqui. Bom, Mas quem está olhando na internet, você está vendo o clima, né, que é seu aí. Mas porque a gente tá sempre indo de cidade em cidade, eu meio que não tenho casa, né? Então, quando eu tenho coisa assim, eu faço um teatro, eu faço onde tem espaço, onde dá tempo. Mas essa música chamada Sozinho, e agora eu vou falar com essa pessoa. Mas espero que vocês tenham gostado. Agora não está mais sozinha. Então, amigo ouvinte, vocês veem como é fazer sarau online, né? Sempre uma, uma tarefa daquelas, né? Vou passar a palavra então para o Natanael, que agora pode falar um pouquinho mais também com você, né, sobre o teu trabalho, né? Seu objetivo nosso aqui hoje. Sim, bom, meu trabalho atualmente está sendo um pouco mais, nem daquela maneira camaleonesca, que é, como se diz, tem alguma semana ou mês onde eu só vou fazer solo com orquestra, ou depois solo recital, ou música de câmara, ou orquestra de câmara também. Então tem um pouco de tudo. E na verdade é isso que eu tô buscando e eu tô achando bastante legal, que é ter a diversidade de bastante coisas, né, acontecendo assim, que você vê que você pode. Eu sempre digo para mim que para qualquer lugar qualquer lugar que eu vá, eu tenho que me comportar que nem uma esponja. Eu tenho que sugar tudo o máximo de bons e transformar isso na minha cabeça em algo que eu vou modelando para a maneira da minha pessoa. E, e é isso, assim, sempre trabalhando, sempre viajando, tentando fazer o máximo possível. Tenho bastante saudade no Brasil. Eu fiquei 3 anos sem no Brasil, ou 2 anos e meio, e eu fui agora em fevereiro. Foi excelente, foi incrível. Senti aquela falta da comida brasileira, falta da família, e ao final de tudo eu acho que isso fortalece um pouco a gente sempre mais, mas sempre buscando preencher a mente com o máximo possível de atividades, de música, de coisa que a gente fique feliz, né, em fazer nós mesmos. Então, mais uma peça sua aí para a gente ouvir. Bora, com prazer. Vamos seguir no bar, então. Eu já que... Tá pra ouvir certinho? Na verdade, eu nem perguntei, eu tinha começado. Super bom, muito bom, seu som. Pra mim meio que o som tava comendo um pouco, É como se mesmo? tivesse uma saturação, mas não sei, talvez tenha sido a minha internet aqui. Talvez pode ser o meu tá saturando aqui Bom, vou tentar fazer um pouco mais de piano, então, se eu não ficar muito emocionado.
Muito, muito legal. Essa outra peça de Bach, o que é É o Minueto 1 e 2, da primeira suíte ainda. da primeira suíte. Perfeito. E quando você veio ao Brasil, você voltou para a Europa. Deu saudade? Como foi o sentimento, Natanael? Depois que eu voltei do Brasil para a Europa, É. rapaz, eu vou ser sincero contigo, eu tive muita saudade, sobretudo que quando eu cheguei aqui, eu voltei dia 21 de fevereiro, estava -4 graus negativos, neve, e eu tinha acabado de estar no Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Mas, brincadeiras à parte, com certeza, fiquei com muita saudade, sobretudo do calor humano, né? Ou seja, aquele ditado que o pessoal fala que os europeus, eles são bastante mais reservados, né, para eles. É verdade, de uma certa maneira, depende do país. Eu acho que, assim, na Suíça depende da região também. A região francesa, que é a Suíça romana, que a gente fala, é bastante cosmopolita e tem bastante brasileiro também, então acaba sendo um misto de tudo. Aqui em Bruxelas, um pouco também, ou seja, na Bélgica. Mas sim, a gente sempre acaba por lembrar das raízes, né? Sobretudo da família, mas na verdade, ao final de tudo, acho que o que me motiva é para continuar fazendo mais e mais. E que eu acho que é o que meus pais querem, é o que eu quero também, primeiramente. Então, sempre dá um boost. Você falou, né, da sua família de músicos, eu acho que esses seus familiares músicos devem ter influenciado muito, você até falou do seu tio, né? Mas mais distante, algum compositor, algum tipo de influência brasileira que foi forte para você na sua formação? Natanael? Você diz em termos de a parte da minha família, algum compositor que foi algum. Eu, que não fosse próximo de você, um compositor que você ouviu, né? Que compositor, né, brasileiro te influenciou, assim? Se é que tem algum? Assim, clássico, eu fui descobrindo um Independente se pouco é muito. clássico, se é MPB, o que for. Sim, A pessoa que você sim. admira como compositor brasileiro. Assim, justamente, clássico eu fui descobrindo de pouco a pouco. Como eu tinha muito pouca informação, eu lembro que quando eu morava em Uhum. Anápolis, muito pequeno, muito tempo, tinha a minha internet, eu acho que era, daquela época era de 125 kbytes. Então, para eu conseguir eh, para eu Uhum. conseguir ver algum vídeo, eu tinha que carregar, eu lembro, eu gostava de ver vídeos assim, e gostava de imitar no YouTube. Para um vídeo de 30 minutos, eu tinha que esperar mais de 30 minutos para ver um vídeo de 30 minutos, depois. Então, mas assim, sempre, desde pequeno, sempre, eu e meu irmão, a gente sempre escutou Tom Jobim, e eu vi que na verdade, imaginei, sempre a gente vê aqueles animes da Disney, não sei se tem, não lembro agora qual, mas tem um curto que fala do Rio de Janeiro, não lembro, acho que é alguma coisa Zeca, um papagaio. E eu via isso, e assim, meu irmão, a gente falava, nossa, mas quão bom é isso, né? Tipo, obviamente, pequeno eu não entendia tudo o que era, mas toda a grandeza, mas eu imaginei que isso era algo que foi para o mundo inteiro, e depois, quando eu cheguei aqui, eu tive certeza, porque, na verdade, independente de ser clássico ou não, esse é um cara que zerou a vida. Eu não entendi qual é o nome do compositor mesmo que você falou? Tom Jobim Tom Jobim. Ah, nossa, o nosso grande, é o excelente, nosso excelente, grande maestro. entre ele e vários outros, assim. Mas como músico clássico, eu lembro desde que meu irmão é violoncelista também, como eu tinha dito, e a gente sempre escutava umas gravações do Antônio Menezes. E ficava, nossa, um brasileiro que foi pra Europa, tal, ganhou concurso, Tchaikovsky, excelente. Então, sempre tive isso também. Obviamente não é violista, mas eu sempre olhei também
como alguém a se inspirar. O lado negativo do programa é que a gente acaba acabando rápido. Mas eu acho que está sendo uma experiência e tanto. Quem fazia por 2 horas, fazia por uma. E eu só tenho muito a agradecer, Natanael, você ter estado aqui com a gente, né? E falar um pouquinho, né? Reservei para o final para falar um pouquinho da influência, né? Eu acho que está sempre, né, na nossa vida, né? Musical ou pessoal, ou de valores morais, tudo tem uma influência na nossa vida, né? As pessoas com quem a gente convive, né? E aí ia passar a palavra para a Kelly Pinheiro para ela falar também de o que influenciou você aí em termos de música no Brasil, que compositor você chamaria atenção, para a gente ir encerrando o nosso programa de hoje. Estamos chegando aí no nosso horário. Até quando eu estava estudando música clássica, quando eu era adolescente, eu escutava muito compositores românticos, um pouco mais recentes, assim. Eu morro, assim, quando eu escuto as peças de Grieg, Elgar, sempre foram compositores, assim, que eu, meu Deus, tocava uma nota da suíte serenata deles, Tchaikovsky, eu ficava, meu Deus, vou morrer. Mas essa foi a parte mais clássica, assim. Mas eu acho que teve uma influência muito grande quando eu estava crescendo no Brasil, assim, que eu acho que afetou tanto o meu estilo musical quanto, assim, a forma que eu olhava, que eu analisava a música, que eu recebia a música. E eu acho que é, aquele álbum do João Gilberto Amoroso sempre foi um álbum que que fala bastante, ainda é um álbum que fala bastante comigo, que sempre me motivou, assim, a estudar mais arranjo por conta daqueles arranjos incríveis de cordas que tinha, assim, no fundo, enquanto ele cantava com aquela voz suave, o violão. Então, eu sempre meio que admirava a forma com que ele entregava a música, na forma em que ele cantava e tocava, essa delicadeza com os arranjos de cordas no fundo. Então, isso eu acho que influenciou essa coisa dessa relação intimista que eu gosto de voz, instrumento. Tem aquele. O Caetano também, eu sempre gostei. Tem aquele. O meu álbum favorito dele é o Livro, que o Jaquinho arranjou bastante coisa, que também é uma grande referência para mim no cello, Jacques Morelenbaum. O livro, por exemplo, ele me influenciou bastante quando se trata de percussão e influência da música brasileira, com a música brasileira um pouco mais contemporânea, né? Arranjos que são um pouco mais sofisticados. Mas voltando para o Jaquinho, eu acho que, de forma geral, assim, na minha relação com o cello, ele representa uma grande influência, assim, eu tenho uma grande admiração. Ele também estudou em Boston, ele não estudou na Berklee, ele estudou no New England Conservatory, que é pertinho da Berklee também, mas só que ele é um desses poucos músicos que eu consigo me relacionar, assim, quando eu escuto a música dele, eu consigo ver diversas partes de mim, que é esse lado dele mais de arranjo, que é incrível. Ele já trabalhou com todo mundo, trabalha com Jobim, né? Então, eu tenho essa admiração por conta disso também, toda a experiência que ele tem, mas também essa relação dele com o cello e introduzindo o cello na música brasileira, com bossa, MPB, né? E coisas do tipo. Aquele CD, aquele álbum, né, do Caetano, Circulador, ele falou, Circulador, né? Ficou muito nítido, né? A vertente aí do cello dele, né? Maravilhoso. Gente, tá bom demais. É gostoso conversar com a Kelly Pinheiro, com o Natanael Ferreira, mas infelizmente nosso programa precisa finalizar. Muito grato pela presença de vocês. Desejo a vocês uma carreira profícua e longínqua, né? Aproveitando esses termos brasileiros pouco usados.
mas que permita usar o português erudito, porque vocês são pérolas do nosso eruditismo brasileiro. Tá bom, Kelly? Um prazer conhecer o teu trabalho. Acho que o nosso amigo ouvinte também deve ter gostado muito, Natanael Ferreira também. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual. Esse programa que tem a produção da Denise Souza, o Fábio Balbini na edição de som. E eu passo a palavra para vocês se despedirem também do nosso amigo ouvinte aí da Rádio Brasil Atual, do Sarau Brasil Atual, Natanael e Kelly. Queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, uma honra poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, conhecer o trabalho do Natanael também queria falar que se alguém tiver interessado no meu trabalho, no Instagram, eu tô como That Brazilian Cellist, ou se você só botar Kelly Pinheiro, vai aparecer alguma coisa comigo, meu quarteto. No YouTube também, Kelly Pinheiro, cello, vai aparecer uns trabalhos meus que eu tenho com a Berklee, quem estiver interessado nessa coisa do cello, música brasileira aqui fora, e mandar um grande abraço para todo mundo que está escutando. Lembrando que o Kelly Pinheiro, da Kelly, é com K, L e Y no final, não é isso, Kelly? K é um L só, Y, Pinheiro. Exatamente. Natanael, se despede e fala também das suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar. Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Sérgio, a Denise e toda a produção aí pelo convite. Na verdade, fico bastante feliz de participar desse programa. Foi um prazer em conhecer a Kelly também, conhecer o trabalho dela, parabenizá-la e agradecer a todos os ouvintes e para o pessoal que quer ver um pouquinho do meu trabalho, das viagens aqui na Europa, de concertos. Pode me seguir aí no Instagram também, Natanael Ferreira, ou pode simplesmente colocar Natanael Ferreira Violist, Violist, que eu sempre, no maior dos casos, tento postar um pouquinho da trajetória aqui e agradecer a todo mundo os ouvintes e a vocês também pelo excelente momento que vocês fizeram passar. Nós é que agradecemos. Então, ficamos por aqui hoje. Semana que vem tem mais Sarau do Brasil Atual. Ajuda a gente a sair do infinito da internet. Eu sempre falo isso para vocês. Divulga, pega o link lá do YouTube e manda para os seus amigos, né, mostrando que a gente, né, como vem divulgando, né, gosta muito da nossa música, gosta muito do valor da nossa música brasileira. E aí, ó, dois grandes musicistas brasileiros tendo sucesso lá fora é uma grande demonstração de como a nossa música é maravilhosa. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual. Tá bom, amigos? Até mais!